Eu queria fazer a pergunta ao Carlinhos, o que ele acha, o que ele pensa das coligações. Por exemplo, uma coligação como a do Maranhão. Eu acabei de falar que 29% da população adulta do Maranhão não sabe ler e escrever. E a família Sarney manda no Maranhão, é dona do Maranhão há 50 anos. E hoje a coligação do Partido Agora pertence do Maranhão, é a coligação, aliás, do candidato dele, está em Sarney. Então eu queria saber do Carlinhos qual é a posição dele com relação às coligações. O PT fez uma coligação nacional com o PMDB. O PMDB traz pessoas que eu acho que ajudam bastante no processo político, o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, Cabral, o nosso candidato a vice-presidente, Michel Temer, e tem figuras da política brasileira que eu, por exemplo, não tenho nenhuma simpatia por elas, como o caso do Zé Sarney, mas elas participam do partido, então é natural que você faça uma coligação nacional e que dentro do Estado você faça uma coligação com esses partidos. O grande problema que tem é justamente esse. Aquele mesmo presidente que a juventude foi para a rua para poder disputar, hoje é o candidato que inclusive apoia a Dilma lá em Alagoas, Fernando Collor de Mello. Vocês também devem ter estudado no livro de história. Assim é também com a família Jader Barbalho, no Pará, juntando com a família Jader Barbalho. E por aí, por esse Brasil afora, cheio de coligação assim. Mas eu queria trazer um caso para cá, no estado de São Paulo. Todo mundo vê na televisão o escárnio que é a candidatura do Tiririca. Vê a candidatura que é da Mulher Pera. Agora, essa candidatura está coligada com o PT aqui no estado de São Paulo. Se você vota no 13, vai estar elegendo Tiririca, vai estar elegendo a Mulher Pera, vai estar elegendo esses candidatos que estão aí, que é um escárnio aqui para a população brasileira. Por isso nós não podemos deixar, por isso tem que mudar as regras. Minha pergunta é a seguinte: Paulinho, você não sabe que para mudar a regra, o presidente não é um ditador que possa dar uma canetada e dizer, a partir de hoje está feita a reforma política e está mudada a regra. Isso não pode ser feito no Brasil, ainda bem que não pode ser feito. Isso tem que passar pelo Congresso Nacional. Para você mudar a legislação eleitoral, organização dos partidos, lei de coligações, isso tem que ser aprovado por mais de 500 deputados e pelo Senado. Eu acho que, na verdade, as mudanças que faz o público. Eu acho que um candidato, um governante que tem 80% de aprovação popular, faz qualquer mudança que queira, se for para melhorar o público. Se chamar um fogo da juventude para a rua para poder fazer essa mobilização, as pessoas fazem. Pode contar com vocês, pode ou não pode? Pode contar com essa mudança dessa. Se chamar os trabalhadores também, vai fazer. O problema não é esse. O problema é ver se tem vontade política, ou se quer usar as mesmas regras, porque essas regras que existem me beneficiam. Eu quero dizer aqui uma coisa a vocês. Eu não concordo com o que foi feito com relação ao sigilo fiscal que está sendo feito aí com relação ao PSDB. Não concordo com isso. A forma que está sendo feita. Porque acho que dessa maneira está errado. Sabe por quê? Justamente porque concordou em participar das regras. Se a regra existe e tem que ter sigilo, tem que permanecer o sigilo. Agora, eu não concordo que tenha esse sigilo bancário. Eu acho que não deveria ter, porque só serve para rico, para milionário. Para pobre não serve para nada. Vamos fazer as alianças como a gente sempre fez. Dentro da ética, dentro da transparência, dentro da democracia e dentro das regras do jogo. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao Carlinhos, se ele concorda com isso, ou se é mais uma vez a manutenção das regras do jogo, que é o financiamento de campanha por empresa privada, porque vocês sabem, qualquer um que sabe que quem paga manda. À medida que a empresa lhe dá um dinheiro para você fazer uma campanha, ele vai cobrar e vai defender esse que lhe pagou a campanha, as construtoras, como os bancos, como todas essas empresas aí. Ou se ele concorda com isso, ou se ele acha que não deve ser, ou se ele participa dessas regras como está aí colocado. Teria que fazer um debate para ver se as pessoas entendem a importância de você acabar com o financiamento privado das campanhas. Eu defendo o financiamento público. Porém, a regra que nós temos hoje é a regra do financiamento feito através de doações de pessoa física e de empresas. Mas, até lá, eu vou respeitar a legislação que existe, a regra que existe, porque é assim que funciona na democracia. Recentemente, o presidente da Petrobras esteve em São José e ele falou o seguinte: que a Petrobras hoje é uma empresa que tem funcionários antigos, concursados há muitos anos, e funcionários novos que foram concursados durante o governo do presidente Lula. Ninguém você concorda com o Lula que fez concurso na Petrobras, para engenheiro, para técnico, para tudo isso, ou com o Fernando Henrique que não fazia concurso? Com relação à Petrobras, eu não concordo nem com o Lula,
e nem com o Fernando Henrique que fizeram com a Petrobras. Eles privatizaram a Petrobras. O que acontece na Petrobras hoje não é esse concurso pequenininho que o Lula está fazendo. O grande problema da Petrobras é o número de trabalhadores terceirizados que tem. Hoje são 260 mil trabalhadores terceirizados na Petrobras, precarizados. Esse que é o problema. Não concordo com nenhum dos dois, nem Lula, nem com a FHC. Falta muito professor, os alunos são qualificados, porque progressão continuada, depois conteúdo que é para passar em quinta série, está sendo aprendido no primeiro e segundo ano da escola pública. Para se resolver o problema da falta de vagas de escolas com relação ao ProUni, no ritmo que está indo, esse governo leva 59 anos para aliás, e se falar tanto de regra, porque quem fala muito de regra é o Manuel. O Manuel veio falando na cidade de regra, na cidade de regra. Eu acho que você tem que mudar essa Larissa, tem que mudar essa situação. Eu acho que a situação que está não pode ser. Eu acho que, inclusive, a mesma situação aplicada aqui é aplicada também nos Estados governados pelo PT, que é um projeto do Banco Mundial de Beneficiantes. Tudo isso precisa mudar. Agora precisa de fora. Tem mais verba para a educação. Não pode ser que continue essa uma proposta. Nós achamos que deve ser no mínimo 15% voltado para a educação. Não pode ser 4,1% como é hoje no orçamento do Brasil. É muito pouco. Porque tem dinheiro para banqueiro. 360 bilhões foram dados para banqueiro. Para a educação são apenas 4% do orçamento. É que hoje em dia o que a gente vê muito é uma troca de partidos frequente. Cada hora um cara está no partido, de repente vai para outro. E o que a gente tem na cabeça, o que deveria ser, é que cada partido tem uma ideologia, deveria defender uma ideia. Mas eu queria saber de você, o que você acha? Se o partido hoje em dia ainda tem uma ideologia, você só um monte de letrinha para você se confundir, e se antigamente o PT que lutava contra o governo, que era contra o banqueiro, que é contra a ditadura, não sei o quê, hoje em dia está na mesma posição de partidos que antes serem criticados. Eu queria entender essa questão de partido e ideologia. O PT mantém os seus princípios, seu princípio inclusive de criação. Faço uma pergunta aqui a você: sabe quanto é? Qual o percentual da Bolsa Família do orçamento? 1%. 1% é o Bolsa Família. Só isso. Sabe quanto se paga de dívida do serviço da dívida brasileira? Por mais que fala que não tem despesa, isso é bobagem. Isso é bobagem. O Carlinhos sabe que isso não é verdadeiro. Sabe quanto? 36% do orçamento vai para isso. 1% vai para a Bolsa Família. E com relação ao voto obrigatório, eu penso que não deveria ser também. Acho que não deveria ser voto obrigatório. O problema que tem é que se não fosse voto obrigatório, tem um monte desses caras aí que vão se eleger, que não se elegeriam se o voto não fosse obrigatório. Se o voto não fosse obrigatório, seria ideológico. Por exemplo, meu partido é ideológico, eu colocaria a terceira proposta. Quem fosse votar, votaria naquilo que eu penso. Porque é assim que se deve ser. E deveria ser dessa maneira. Os partidos deveriam apresentar o seu programa. Nós temos coligação que é justa. Se você pegar, inclusive, a coligação majoritária aí, vai ver qual que é o problema dele. Se identifica como centro-direita. Por exemplo, o partido que se transformou, que era o partido do Enéas, que era o partido de extrema-direita e elegia, e hoje que se transformou, o partido ainda continua dizendo que centro-direita, e fazendo coligação com partidos supostamente à esquerda, que são partidos de esquerda. É um absurdo. Acho que é um absurdo que leva a esse tipo de coisa. Cadê os partidos de ambientes? Por exemplo, vê quem o Levício Neves apoia no estado de São Paulo. Eu vi mais ou menos nos jornais há um tempo atrás que em torno de 67% da população escolhe o seu candidato pelo que vê na televisão. O PT e o PSDB têm uma quantidade de tempo muito maior que o PSTU, que o PCO, que o PSOL. Os partidos são um pouco menores. Eu gostaria de saber a sua opinião, se isso é democrático do processo eleitoral no Brasil. Não, isso é absolutamente antidemocrático. São 29 partidos existem no país. Tem partido que só existe para fazer coligação, porque ganha dinheiro com isso. É comprado. O tempo de televisão vale muito dinheiro. Por isso que é absolutamente antidemocrático. O tempo deveria ser igual para todo mundo na televisão. Mas não foi tempo igual. Por exemplo, são 9 candidatos a presidente da República. Se por acaso fosse tempo igual, nós poderíamos apresentar. Nós temos nosso candidato a presidente da República, se chama José Maria Tomei, o metalúrgico, lá de 79, que é lá de Minas Gerais. Ele fez suas propostas ser colocadas, só que é impossível se colocar com 50 segundos. É assim também com relação aos deputados. É o mesmo caso que sofre o PSOL. É o nosso candidato a governador, que pouco aparece com
envolvendo descargos práticos, envolvendo mancha, é muito difícil aparecer. Então é absolutamente antidemocrático. E aí nós não temos contra as regras assim. O meu papel aqui é lutar contra as regras. Não pode ser a favor das regras. As regras oprimem o povo essas regras. Por exemplo, na França é tempo igual. Para todo mundo. Mas quer ver outra coisa? Por que não participa de debate? Nós queremos participar de debate. Nós gostaríamos de dizer, Maria, que alguém estivesse, aliás, no Twitter aí, outro dia deu um tuitaço, naquele dia que ele teve o debate,